As estudantes Gabriela, Laura, Thalia, Kíria e Tamires, do Centro Universitário Módulo, apresentam responsabilidade do enfermeiro na sondagem vesical de demora, de alívio e intermitente no domicílio. Não se sabe ao certo a data de surgimento do procedimento do cateterismo vesical, mas sim que é um procedimento privativo do enfermeiro, aderido conforme a evolução da enfermagem, cujo principal objetivo, através de uma técnica estéril, é a introdução de uma sonda pelo canal da uretra até a bexiga, visando a drenagem da diurese, de forma rápida ou prolongada, assim como a administração de medicamentos. Os tamanhos das sondas podem variar de 4 a 6 para pacientes neonatos, de 6 a 10 para pediátricos e de 12 a 24 para adultos. Quanto à descrição do procedimento, dividido em 3 modos, temos a sondagem vesical de demora, que visa a drenagem em longa permanência, onde em um ambiente limpo e iluminado, o procedimento deve ser explicado previamente para o paciente, se consciente, ou familiares. Os materiais mostrados na tela devem ser separados e organizados, o paciente posicionado em decúbito dorsal, realizada então a asepsia das mãos do profissional, a paramentação estéril do profissional, a organização do material sobre o campo estéril, a aspiração de água destilada em uma seringa, o teste da válvula da sonda, infundindo a água destilada na mesma, e a conexão da sonda no sistema de drenagem fechado, clampeando o sistema de drenagem do fim da bolsa, certificando-se que o clamp proximal da sonda esteja aberto. Realizar então a asepsia da genitália com clorexidina degermante e aquosa, aplicar o gel anestésico na extremidade da sonda com a ajuda de um colega e aspirar anestésico também em uma seringa, aplicando após um pouco na uretra do paciente, apenas quando o paciente for do sexo masculino, aguardando alguns minutos para que faça efeito. Então, introduzindo a sonda até haver o retorno da urina no caminho para a bolsa coletora, introduzindo mais uma porção para evitar inflar o balonete no canal uretral e então inflar o balonete com água destilada, tracionando a sonda delicadamente para a comprovação da fixação. É feita então a fixação da sonda com a fita microporosa, a retirada do material do procedimento, pendurando a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, para que não haja o retorno da diurese na sonda de volta para a bexiga, abrindo o clamp proximal para que inicie a drenagem e, por fim, é feita a identificação da bolsa coletora e o registro do procedimento. Já a sondagem vesical de alívio visa a drenagem momentânea da diurese. Como o procedimento anterior, deve ser feito em ambiente iluminado e limpo, com paciente, familiares cientes, utilizando os materiais listados também na tela. É feito então o posicionamento do paciente em decúbito dorsal, a asepsia das mãos e a paramentação estéril do profissional, a organização de materiais no campo estéril, a asepsia da genitália do paciente, a aplicação do gel anestésico na extremidade da sonda com a ajuda de um colega e a aspiração do mesmo em uma seringa, a aplicação do gel na uretra do paciente, quando o mesmo for do sexo masculino, e o aguardo do seu efeito, seguido pela introdução do catéter na uretra e a realização do esvaziamento da bexiga, em algum recipiente ou em frascos estéreis, caso seja para exames laboratoriais. Então é feita a remoção da sonda, com o cessar do fluxo urinário, a higienização do local do procedimento, a mensuração do débito urinário e o registro do procedimento. Por fim, temos a sondagem vesical intermitente no domicílio, que visa o esvaziamento periódico da bexiga de pacientes com disfunções no trato urinário inferior, ramificando-se em 2 tipos: o cateterismo intermitente estéril, que é realizado por profissional capacitado, como os procedimentos anteriores citados, utilizando aparatos e asepsia estéril, seguido pela introdução do catéter do tipo Levine, devidamente lubrificado com gel anestésico na uretra, para que ocorra o esvaziamento da bexiga, seguido pela retirada da sonda após a drenagem e a higienização do local. E temos também o cateterismo intermitente limpo, que se utiliza a técnica e materiais não estéreis, realizando apenas a limpeza da mão e da genitália, podendo ser utilizado água e sabão, sendo feito tanto por profissionais quanto pacientes ou cuidadores devidamente instruídos, ocorrendo então a introdução da sonda devidamente lubrificada com gel anestésico até haver o retorno da diurese, que pode ser desprezada ou no vaso sanitário ou depositada em qualquer recipiente, fazendo a retirada do catéter após fim do fluxo da diurese e limpeza do local e das mãos. Nessa modalidade, são indicados de 4 a 6 cateterismos por dia para um paciente com balanço hídrico comum, alternando-se a frequência conforme a necessidade de cada um.
Na sondagem vesical de demora, utiliza-se um catéter que é colocado lá no canal uretral até a bexiga, quando existe a necessidade de promover a drenagem contínua da urina, esvaziando a bexiga e controlando o volume de urina do paciente que possui dificuldade ou que esteja incapacitado de urinar. A sonda é feita de material flexível, podendo ser tanto de látex quanto de silicone. Ela possui sistema de drenagem fechado e possui também um balão conhecido como cuff, que ao ser inflado com a água destilada, se fixa na saída da bexiga para que não ocorra o deslocamento do catéter. Ao retirar a sonda, o balão deve estar desinflado, para que não ocorra lesões na uretra. A sonda pode ser de 2 ou 3 vias. O catéter que dispõe de 2 vias, que é a sonda de Foley, tem uma via que é usada para conectar a bolsa coletora, que drena a urina, e outra é usada para inflar e desinflar o balão. Já a sonda de 3 vias, que é a sonda de Owen, além de possuir a via coletora e a via infladora do balão, apresenta também a via de irrigação, que mantém a regadora da bexiga e é usada também para a instalação de medicamentos. O tempo que o catéter irá permanecer ou a frequência de trocá-lo dependerá muito do quadro clínico, da prescrição médica direcionada, além dos protocolos institucionais, mas deve ocorrer a troca planejada com intervalos regulares quando o paciente tiver histórico de infecções e também um padrão de tempo entre a colocação da sonda e o surgimento dos primeiros sinais de infecção ou de obstrução da sonda. Esses intervalos podem ser condizentes ao indicado pelo fabricante, que geralmente é de 12 em 12 semanas. Já a troca da fixação deve ocorrer a cada 24 horas, que geralmente ocorre na hora do banho. Antes de começar tal procedimento, o enfermeiro deve criar um plano de assistência para evitar danos ao paciente. Logo após, ele deve explicar o que é o procedimento, quais seus riscos, além de como será feito e obter seu consentimento. É necessário também verificar se existem sinais de lesão uretral para evitar agravamentos, e então deve posicionar o paciente confortavelmente em decúbito dorsal, no caso da mulher com as pernas flexionadas e com os pés sobre o leito, devendo respeitar a privacidade do seu cliente durante todo o procedimento. Após a realização, o enfermeiro deve fazer a avaliação geral do paciente, ficar atento às suas alterações clínicas, episódios de infecção, drenagem inadequada ou incrustações, pois será necessário a troca da sonda caso existam essas intercorrências. Deve-se notar também a tonalidade e presença de coágulos, além de observar o odor. Verificar e anotar o balanço hídrico, ter cautela para não ocorrer o bexigoma, que é a retenção de urina na bexiga devido ao catéter clampeado, manter uma boa fixação da sonda, intercalando nas trocas a cada 24 horas os lugares das fixações. Deve-se manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e, se caso necessitar colocar a bolsa acima desse nível, fechar o clamp antes de tal movimento. O enfermeiro tende a esvaziar o saco coletor sempre que chegar em sua metade. É necessário também realizar a higiene íntima no banho corretamente, onde se retira a fixação da sonda e com cautela é feita a asepsia do pênis ou vagina, observando sempre para que o catéter não seja tracionado. Ao término da limpeza no local, fixe a sonda realizando o rodízio da fixação todas as vezes. A sondagem vesical, ou cateterismo vesical de alívio, é um procedimento estéril, no qual ocorre a inserção de um catéter reto, conhecido também por Netalon, pela via uretral até a bexiga. Essa técnica tem como indicações o alívio de retenção urinária imediato ou antes de algum procedimento, para determinações de resíduos ou aquisições de amostras estéril para exames laboratoriais. Este método de drenagem é chamado de sistema aberto, utilizado por um curto período, pois após o esvaziamento imediato da bexiga, é realizada a retirada da sonda. Decorrente a isto, encontramos um menor índice de infecções do trato urinário, mas podem surgir decorrente a complicações. Esse procedimento pode ser realizado em ambiente hospitalar ou a domicílio, mas sempre por um profissional habilitado, sendo um procedimento privativo do enfermeiro. A atuação do enfermeiro aos serviços prestados visa sempre assegurar o suporte técnico e o preparo profissional dos envolvidos na assistência. Deste modo, é de função do enfermeiro que, por meio de sua educação permanente, capacite sua equipe de enfermagem, tendo em vista a segurança e informação, garantindo respaldo e presteza na qualidade e competência para a realização do cateterismo vesical, almejando sempre a promoção de saúde, a recuperação, a prevenção e a autonomia do paciente. Portanto, é responsabilidade do enfermeiro e de sua equipe se atentar aos cuidados preconizados para este procedimento, sendo eles a antisepsia rigorosa da genitália externa,
utilização de luvas esterilizadas, boa lubrificação da uretra e manipulação cuidadosa. Ao paciente, deve-se estar estimulando a voltar a urinar sozinho, trabalhando a reabilitação vesical por medidas de intervenção educacionais e medicamentosas. Também é fundamental proporcionar privacidade, acolhimento e uma posição confortável, assim como transmitir atitudes calmas e seguras. Como já citado, o cateterismo intermitente tem como característica a drenagem periódica de urina através de catéter inserido no canal da uretra até a bexiga, visando uma boa preservação do trato urinário inferior e tendo como consequência uma taxa baixa de multiplicação em bactérias no trato urinário. O cateterismo, utilizando a técnica estéril, é realizado em domicílio pelo enfermeiro que desenvolve através de utensílios devidamente descontaminados, assim como a preparação asséptica e por meio de um catéter de uso único. Já o cateterismo limpo, usa-se a técnica simples, baseando sua descontaminação, por muitas vezes na limpeza com água e sabão. No que remete ao procedimento no domicílio, cabe ao profissional ofertar toda a orientação ao paciente possível, assim como promover o suporte educativo para o desenvolvimento da técnica, destinada ao cliente e à pessoa sua família, ou outro profissional que se responsabilize pela drenagem, visando o conforto, bem-estar e necessidade daquele a quem está prestando seu cuidado, sem nunca deixar de lado a visão holística do tratamento e do cuidado humanizado. Conforme estabelecido o parecer do Corém e do COFEM sobre a passagem de sonda vesical, seja essa de demora ou de alívio, é um procedimento atribuído ao enfermeiro. O mesmo necessita ter noção do procedimento, tanto na base teórica como na prática, para evitar qualquer tipo de imperícia que possa vir a ocorrer durante sua execução. Por ser um procedimento invasivo, necessita todo o cuidado que o mesmo se mantenha totalmente estéril, evitando assim qualquer contaminação que possa vir a ocorrer. São deveres do enfermeiro: conhecer os materiais que serão usados na passagem de sonda, conhecer e saber avaliar o calibre da sonda a ser usada, saber a necessidade da sondagem, conhecer o princípio anatômico e técnicas de asepsia e estéril para a realização do mesmo, saber avaliar a execução da sondagem, se está correta para evitar qualquer lesão ou trauma no paciente, saber avaliar qualquer tipo de alteração na funcionalidade e surgimentos de processo infeccioso, saber delegar e monitorar a equipe técnica de enfermagem na higienização da sonda e do órgão genital, saber o manuseio correto ao realizar o esvaziamento e do fechamento da sonda, quando for necessário, para procedimentos como realização do banho de leito ou em cadeira de banho e para a coleta de urina, para a realização de exames, verificar se foi feita a abertura da sonda após o procedimento citado, para evitar bexigoma, verificar a identificação da data de troca da bolsa coletora de sistema fechado, avaliar se há necessidade de troca da sonda. Sendo assim, o enfermeiro deve ter ciência e saber sua atribuição diante do protocolo do Corém e do COFEM sobre sondagem. A sondagem vesical é um procedimento realizado há alguns anos, que está em uma crescente evolução de aperfeiçoamentos técnicos, no qual já desfrutamos de seus benefícios em variadas situações clínicas, mas ainda dispõe de muitos aprimoramentos, pois exibe complicações graves em quesitos de infecções urinárias, ocasionando taxa de morbidade e até de mortalidade bastante expressiva, equivalendo a 40% dos casos. Por esse motivo, deve-se a enfermagem empenhar-se na busca do conhecimento, pois com a percepção e a execução correta, poderemos minimizar os danos causados. Sendo assim, é responsabilidade do chefe da enfermagem padronizar os procedimentos, promover treinamentos e preparo para sua equipe. Desta forma, executando com segurança e aptidão, resultando em uma assistência de qualidade. Referências bibliográficas. Integrantes:
Gabriela Stephanie Ferreira Pestrini, Kíria Rodrigues Alves, Laura Vieira Ramos, Malaquias de Oliveira, Tamires Fernandes Oliveira Silva e Thalia da Conceição Helena. Agradecemos a atenção de todos.